Bom dia, pessoal. Nós vamos falar sobre regência, tá bom? Vamos ver o que é regência, ó. É a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante, que exige outro, e o termo regido ou subordinado é o termo regido pelo primeiro, tá? Vamos lá. A regência pode ser verbal ou nominal. Quando o termo regente é um verbo, a regência é verbal. Quando é um nome, a regência é nominal. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é função do uso. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte do seu repertório usual. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão, pelo fato delas não ocorrerem no uso popular. Então é por isso que a gente vai iniciar essa matéria, tá? Tem alguns fatos que às vezes a gente erra na regência, né? Já passei para vocês a regência verbal, né? Com vários verbos, né? Os principais verbos que a gente usa para explicar a regência. E agora nós vamos ver a parte dos nomes. Mas é importante vocês saberem isso aqui, que é a raiz da regência, né? O que é uma regência? Então é isso. A forma como a gente fala, como a gente liga um substantivo a um adjetivo, um verbo a um sujeito, isso vai ser muito importante para a gente entender como a gente fala, tá? Vamos lá. Regência nominal, que é o que a gente vai estudar hoje. A regência nominal estuda os casos em que nomes, que são substantivos, ou advérbios ou adjetivos, exigem uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição, né? Então a gente vai ver aí como que é essa relação. Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Então eu tenho o nome adepto. Quem é adepto a alguma coisa. Então adepto a. O que está em azul é o nome, é o substantivo. O que está em vermelho é a preposição. Quem é alheio a alguma coisa também. Ansioso. Ah, eu sou ansioso para, eu sou ansioso por, ou eu sou ansioso de. Todas essas três aí estão corretas, tá? Essa regência aí da palavra ansiosa, né, do substantivo ansioso, pode ser essas três, porque tem palavras que pode ter mais mesmo. Apto. Quem está apto a alguma coisa ou está apto para alguma coisa. Um exemplo é: ele está apto para aquele serviço. Ele está apto a nadar. Ele está apto a correr. Então eu posso usar essas duas preposições. Aversão, né? O que é aversão? Aversão é não gostar, não querer nem estar perto, é não gostar, né? Pode ser aversão a alguma coisa ou pode ser aversão por alguma coisa. Feliz, estou feliz de alguma coisa, por alguma coisa, em alguma coisa ou com. Pode ser vários, né? O feliz. Favorável é sempre quem é favorável, favorável a alguma coisa. Imune é a ou de. Contente é com, por ou de. Indiferente é a. Inofensivo é a ou para. Junto é a, de, com. Próximo é próximo a alguma coisa ou próximo de alguma coisa. Referente é a. Sempre, eu estou falando esse exercício que é referente à regência nominal. É sempre referente a. Simpatia é sempre simpatia a alguém ou por alguma coisa. Tendência é a ou para. Paralelo é a e relativo é a. Então eu tenho aí esses nomes e essas preposições que são exigidas por esses nomes, tá? Então sempre que eu falar esses nomes, essas preposições, eu tenho que usar obrigatoriamente uma dessas preposições, senão eu estou fazendo de forma errada, tá? Ó, mais nomes e as preposições que comumente eles exigem, ó. Agora eu tenho vários nomes em azul e uma preposição que é a mesma para todos, tá vendo aí, ó? Acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível, obediente, é tudo a, né? Quem é obediente a alguém, quem é insensível a alguém ou alguma coisa, quem é equivalente a alguma coisa. Então, é tudo a. Capaz, incapaz, digno, indigno, passível e contemporâneo é de, tá? Tudo isso é de. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente é sempre com.
É entendido, indeciso, lento, morador, hábil. É sempre em. Inútil, incapaz, bom. É sempre para. Irresponsável é por. A regência verbal a gente já viu, mas vale relembrar. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo regente, e seu complemento, que é o termo regido. Isso pertence a todos. Então, o verbo é pertencer e eu tenho um termo regido que é a todos, tá? Isso é regência verbal. Para quem não estava na aula passada, a gente está relembrando que é sempre bom retomar essa matéria por ser uma matéria com muitas regras. Aí a gente tem uma série de verbos, né? Tem o agradar, né? Eu não me recordo se eu falei sobre o agradar na aula passada, mas no sentido de fazer carinho, é transitivo direto. A mulher agradava o filhinho, então tem que ser sempre o. Mas no sentido de contentar, satisfazer, é indireto, então tem que ter preposição. Agradou ao técnico. Aspirar tem dois sentidos, né? Que é um sentido de respirar, aí aspirou um gás, aí é direto. Mas no sentido de pretender, desejar, tem que ter preposição. Aspiram ao cargo, ao sucesso profissional. Assistir é no sentido de ver, né? Então, no sentido de ver é objeto indireto. Então, assistiram ao jogo. O certo é falar assistir ao filme, não assistir o filme. Porque se eu falo assistir o filme, eu estou dando nesse sentido aqui, ó, B, no sentido de assistência, né? Assistia os acidentados. O que é isso? Assistia, dar assistência, né? Ajudava os acidentados. Então, eu não posso falar assistir o filme, sempre ao filme. Tá ok? Tudo isso eu já falei na aula passada, mas a gente só está relembrando, né? Esquecer, lembrar, são pronomes, são diretos, são na forma de transitivo direto. Então, lembrei seu aniversário, esqueci esse dia, né? É sempre assim, né? Obedecer e desobedecer, tudo isso tem condição indireta, tem que ter preposição. Obedeceu ao regulamento, desobedeceram às ordens. Perdoar, pagar e perdoar, né? Tem como é transitivo indireta. Pagou ao vendedor, perdoa aos pecados, tá? Nós pagamos o material, aí eu tenho que colocar sem preposição, porque quem paga, paga alguma coisa, paga o quê? Aí é um objeto direto. O preferir, né? Que é direto e indireto. Lembrando que o preferir é super importante, porque ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Não é do que, tá, gente? O certo é a ou a. Eu prefiro cantar a correr. O certo é a e não do que. Se você fala assim, prefiro cantar do que correr. Esse do que tá errado nessa parte, tá? Então isso é super interessante. A regência do verbo preferir tem que ser quem prefere alguma coisa a outra. E não quem prefere alguma coisa do que outra, né? Que a gente usa o do que de forma incorreta, tá ok? Mas é importante vocês saberem isso, para vocês não errarem novamente essa parte. O verbo chegar, né? Eu cheguei em casa é o uso popular, mas o uso certo é cheguei a casa. Olha que interessante. O uso popular é fui no jogo, mas o uso certo é ao jogo. Então essa parte que está em verdinho aí, ó, o a e o ao, é o que é o correto. Interessante, né? No certo é não falar cheguei em casa, cheguei a casa, porque quem chega a algum lugar, tá? Bem interessante, né? E essa é a regência do verbo chegar. Você pode falar, não, professor, mas não é em, não, é o a, tá? Seguindo a gramática, seguindo a norma da gramática, é o a. E o menino foi no jogo, tá errado, o menino foi ao jogo, que quem vai a algum lugar, aí tá mais tranquilo esse, né? Quem vai não vai em algum lugar, vai a. Mas você pode também falar, não, professor, acho que é em, é porque a gente usa muito em, né? E acaba ficando de uma forma popular, de uma forma mais correta. Mas a nível de gramática, a nível de prova, tá incorreto, tá? Você tem que escrever dessa forma aí, para ficar mais exato, tá? É só estudando, vendo com calma, vendo os verbos, analisando, que dá certo, tá? Dá super certo. Aí tem o verbo namorar, que é transitivo direto, namora Jennifer e não namora com Jennifer, né? O Paulo namora a Jennifer, não namora com Jennifer. Esse com tá errado, tá? A gente também fala muito, fulano namora com ciclano. Tá errado, tá? O certo é namora alguém e não namora com alguém. Esse com tá super errado. O certo mesmo é falar namora alguém, sem o com.
Visar, né, que é no sentido de mirar, e visou o alvo, e visar no sentido de ter como uma... eu viso uma vida melhor. Então eu viso a uma vida melhor. Ele visa a uma promoção. Então tem que botar a preposição, desculpa. Se for ter como objetivo, bota a preposição. Se for mirar, sem preposição. Tá? Simpatizar e antipatizar, ele simpatizou com a ideia. Aqui tem com, tá? Aqui tem o com. Eu simpatizo com a ideia, né? Aqui tem o com. Antipatizamos com o diretor. Aqui também tem o com. Então é isso. Deixei uma frase aí para vocês aí no final de estudo, que é sempre bom, né? Preocupe-se mais com sua consciência do que com sua reputação, porque sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que outros pensam de você. E o que os outros pensam é problema deles, tá? Tá aí dado o recado para vocês. Vamos estudar, vamos manter o foco, tá? Eu sei que a gente está em aula online, mas é sempre bom, vamos manter o foco. Vou botar aqui um exercício para vocês fazerem. Vamos fazer esse exercício, vamos prestar atenção, mesmo estando em casa. A gente está tendo aula, é diferente a aula, mas é a aula. Então é isso, galera. Contem comigo, vou deixar o exercício aqui para a gente fazer. Se eu não conseguir deixar no tempo de hoje, ou se eu não conseguir corrigir no tempo de hoje, a gente corrige no próximo tempo, mas o importante é a gente fazer, tá ok? Conte comigo aí, para o que der e vier. Qualquer dúvida, só me perguntar, tá ok?